A internet é muito pródiga em ter um montão de desafios, de novidades, de regras, enfim, de muita coisa que nós todos estamos suscetíveis. Adolescentes, então, nem se fala. A gente viu recentemente a tal da brincadeira da rasteira, que se espalhou, feito fogo em mato seco. Por quê? Um foi lá e fez a brincadeira de passar rasteira no colega, que caiu, todo mundo riu e todo mundo começou a copiar essa brincadeira. Mas brincadeiras à parte que mais parecem bullying ou que mais parecem também delinquência, isso tudo está na nossa sociedade e a gente precisa debater sobre isso. Por isso a gente trouxe esse assunto mais uma vez para a Gabriela, que é psicóloga, que atende família, também adolescentes, e fala agora com a gente sobre este caso, não só este, né, Gabriela, mas muitos outros que existem por aí, não é verdade? Infelizmente. A brincadeira, né, a gente fala que é uma brincadeira, mas na verdade é um ato de violência, já teve consequências sérias, inclusive recentemente, no final de novembro do ano passado, essa brincadeira começou e fez uma vítima, uma menina de 16 anos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ela morreu porque conforme ela caiu na brincadeira da rasteira, ela teve traumatismo craniano, chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu e veio a óbito. Então é algo muito sério que os pais devem ficar atentos, e na escola principalmente, porque acontece em ambiente escolar na maioria das vezes. Agora, você diz que os pais têm que ficar muito atentos, porque isso é uma coisa que está na sociedade, está acontecendo, e eu falei só adolescente, mas envolve pessoas de outras idades também, Gabriela? Também, adultos. Em alguns casos, os próprios pais acabam achando graça quando o filho vem com o vídeo ou vem com a brincadeira, porque se trata de um outro caindo, né? Então é uma peça e conforme o tombo, a vítima ela sofre consequências tanto neurológicas quanto na coluna, nos pulsos, porque não tem um apoio. A rasteira, ela é totalmente de surpresa, sim, não é? E é em um pulo, né? Então, quando a pessoa pula, quando ela tá no ar, que acontece a rasteira. Então, não tem como, a pessoa cai com uma força muito grande no chão, de costas, e muitas vezes as crianças filmam, acabam levando para os pais, e alguns pais, infelizmente, acham graça e acaba reforçando esse mau comportamento. E o que é que os pais precisam fazer nesses casos? Quando eles ou recebem dos próprios filhos ou ficam sabendo que os filhos se envolveram nesse tipo de brincadeira? Primeiro, falar com os filhos, né? Antes de qualquer coisa, sempre todos os dias estar acompanhando a rotina desses filhos, o conteúdo que essas crianças têm acesso a celular, internet, WhatsApp, enfim, as mídias, o que esses filhos estão visualizando, o que eles estão, como eles estão brincando e como que eles estão levando isso. Sempre questionar, sempre perguntar como que foi na escola, o que aconteceu, e se acontecer de uma criança, um adolescente chegar a mostrar esses vídeos para os pais, alertar que isso é um erro, que isso é um ato de violência totalmente perigoso, que não deve ser feito. E se a criança também sofrer isso, se chegar comentando no caso, por exemplo, aqui na escola, houve um incidente, ou com ela, ou com algum amiguinho, os pais também devem procurar a escola para tentar se informar e se informar com a criança também para as medidas serem tomadas. E as escolas, como é que elas precisam agir nesses casos? É de suma importância o alerta, a atenção em relação a essas crianças, principalmente em horário de intervalo, em horário de plantão, que geralmente acontece no período posterior ao que a criança estuda e não tem a quantidade de profissionais necessários no espaço. Então está sempre vistoriando, não sei se algumas escolas já possuem, eu acredito que as particulares já possuem sistema de câmeras, né? As públicas infelizmente não têm esse recurso, mas está sempre vistoriando e, claro, se notar, chamar a criança para conversar, chamar os pais. É importante que os pais não deixem só essa responsabilidade para os professores, mas ambas os espaços, isso, tem que se reunir, a sala de casa e a sala de aula. Gabriela, a gente viu também um youtuber que fez um vídeo derrubando a própria mãe, que teve uma baita de uma repercussão. Ele se retratou, mas a gente não sabe se a retratação teve a mesma repercussão do que o tombo. Pessoas como esse youtuber, que são influencers, que fazem exatamente isso, influenciam as pessoas, são um risco a ser evitado? Sim.
E hoje a incidência dos adolescentes e crianças que têm acesso a esses influenciadores é muito alta. Então, esse youtuber, no caso, ele fez essa brincadeira com a mãe caiu, em 2 horas teve mais de não sei quantos milhões de acessos. Então, com certeza, a retratação dele não teve a quantidade de acessos que a brincadeira teve. Então, é importante sempre esses pais estarem monitorando o que esses filhos veem. Volta lá aquela questão que você tinha dito, não é? A dependência desses filhos em relação a esses influenciadores, o quanto é importante o conteúdo ser de qualidade, o conteúdo ser educativo e não esse tipo de brincadeira que acaba causando malefícios para as crianças e para os adolescentes. Esse fato que a gente retrata agora, do qual a gente falou, e junta-se a muitos outros desafios ou brincadeiras que aconteceram, faz justamente esse papel, Gabi, de alertar os pais sobre a necessidade e importância de monitoramento. Sim. O alerta, o monitoramento, o apoio também, porque os pais muitas vezes acabam deixando essa responsabilidade para outras pessoas. Então, todos os dias os pais têm que chegar na criança ou no adolescente, conversar, perguntar o que está acontecendo, como está, estabelecer antes de qualquer coisa esse laço de amizade, de apoio, até para a criança se sentir à vontade caso ela venha sofrer bullying ou algum tipo de ameaça, para estar conseguindo falar com esses pais de uma maneira mais clara e acolhedora. É importante que os pais, às vezes muitos pais dizem, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, mas se eles têm filhos, crianças e adolescentes, ele precisa ter para também dar uma espiadinha de vez em quando? Eu acho que esse público que hoje não tem acesso é muito limitado, mas ainda assim não necessariamente ter que ter a rede social, mas a partir do momento que o filho tem que passar a monitorar, sempre com senhas, limitando os conteúdos, até mesmo na TV, na Netflix, enfim, com que não é somente os youtubers, né, que acabam influenciando. Então, ter esse acompanhamento é de suma importância, sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Gabriela. Imagina, que agradeço.